Os Waorani são ameríndios nativos da região amazônica do Equador e que são diferentes de outros grupos étnicos do Equador. Eles são cerca de 4.000 indivíduos e falam a língua Waorani, uma língua muito isolada e que não estará relacionada com qualquer outro idioma. Suas áreas de origem estão ameaçadas pela exploração de petróleo e prática ilegal de extração de madeira. No passado, os Waorani conseguiram proteger sua cultura e terras de inimigos e colonos indígenas. Nos últimos 40 anos, eles mudaram de uma sociedade de caça e recolha para viver principalmente em assentamentos florestais permanentes. Cerca de 5 comunidades rejeitaram todos os contactos com o mundo exterior e continuam se movendo para áreas mais isoladas. Na visão do mundo tradicional animista Waorani, não há distinção entre o mundo físico e espiritual, e os espíritos estão presentes em todo o mundo. O Waorani já acreditava que o mundo inteiro era uma floresta e a floresta tropical continua a ser a base essencial de sua sobrevivência física e cultural. Para eles, a floresta é a sua casa, enquanto o mundo exterior é considerado inseguro. Viver na floresta oferece proteção contra ataques de escravizadores espanhóis e privações culturais dos jesuítas e dos missionários franciscanos e tribunais da Inquisição. Os rios e as árvores são sua vida. Em todas as suas especificidades, a floresta é tecida em cada vida dos Waorani. Eles têm um conhecimento notavelmente detalhado de sua geografia e ecologia. Os Waorani acreditam que existe vida espiritual e física e não contemplam a separação entre estes dois estados do ser. Eles acreditam que uma pessoa que morre caminha num trilho para a vida, após o que tem uma grande cobra anaconda à sua espera. Isto está subjacente a uma combinação de práticas que reconhecem e respeitam os animais, mas não os protegem de danos para uso humano. A caça fornece uma grande parte de sua dieta e é de importância cultural. Os animais caçados eram limitados a macacos e pássaros. Nem predadores terrestres nem aves de rapina são caçados. Eles se recusam a comer veados, com base em que os olhos de veado se parecem com os olhos humanos. Devem matar os animais para viver, mas eles acreditam que os espíritos dos animais mortos vivem e devem ser aplacados, ou então prejudicam a retribuição. Caçar com dardos não é considerado matar, mas recuperar, essencialmente um tipo de colheita das árvores. Plantas, especialmente árvores, continuam a ter um interesse importante para o Waorani. A sua loja de conhecimento botânico é extensa, desde conhecimento de materiais até venenos e alucinogénios. Eles também relacionam as plantas com suas próprias experiências, particularmente com o crescimento. Entre as árvores, certos tipos são auspiciosos. As árvores do dossel, com suas folhas jovens claramente coloridas, são uma transformação impressionante à medida que amadurecem para gigantes imponentes. São admiradas por seu caráter solitário, bem como pelo seu emaranhado profuso com outras plantas. Outras árvores significativas são as espécies pioneiras da palmeira do pessegueiro, usadas para fazer lanças e pistolas, e madeira de balsa de rápido crescimento e usado para fins cerimoniais. As palmeiras de pêssego estão associadas a assentamentos passados e aos antepassados que moram lá. Tal como acontece com muitos povos, os Waorani mantêm uma forte distinção entre grupos e fora do grupo, entre pessoas parentes, e outros que na sua cultura não estão relacionados. Sua noção de tempo é particularmente orientada para o presente, com poucas obrigações que se estendem para trás ou para frente no tempo. Sua única palavra para os tempos futuros, também significa amanhã.
Alguns trabalham com empresas de turismo e outros obtiveram a educação até ao nível universitário. Metade das crianças pequenas frequentam escolas em espanhol, mas outras ainda passam seus dias vivendo na aldeia. Sua principal arma de caça é a pistola. Essas armas são tipicamente de 3 a 4 metros de comprimento. As flechas usadas são mergulhadas num veneno, que paralisa os músculos do animal que é atingido, de modo que não pode respirar. Com a introdução da tecnologia ocidental no século XX, muitos Huaorani agora usam espingardas para caçar. O que é que os Huaorani e o petróleo bruto têm em comum? Pode parecer uma pergunta estranha, mas a resposta é detalhada e contemporânea. Ela espelha os próprios Huaorani e também sobre algumas das forças que nos são familiares. Primeiro, os Huaorani e o petróleo bruto foram descobertos ao mesmo tempo na bacia do Amazonas. Em segundo lugar, em ambos os casos, ao saber de sua descoberta, muitos no mundo ocidental estavam interessados. Claro, houve uma pequena sobreposição entre os grupos interessados em cada uma dessas descobertas. Em terceiro lugar, como o petróleo, chegará o momento em que os Huaorani também não são contados entre os recursos naturais da floresta tropical.